A economia da Federação Russa realmente entrou em colapso e está afundando. Até o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu isso hoje. Em uma reunião sobre questões econômicas, Vladimir Putin declarou publicamente que a dinâmica dos principais indicadores macroeconômicos da economia russa no início de 2026 tornou-se negativa. Ao mesmo tempo, economistas, até mesmo aqueles próximos ao Kremlin, reconhecem que já está ocorrendo uma recessão severa, e até o final do ano ela só vai aumentar. Além disso, o orçamento russo não fecha, o déficit está crescendo rapidamente, as receitas do petróleo e gás estão caindo, mesmo com a crise no Oriente Médio. Por isso, o governo da Federação Russa simplesmente anunciou um corte drástico na parte de despesas do orçamento estatal. Meu nome é Alexei Petit. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes peço que apoiem financeiramente o canal no YouTube, com a sua doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Todos os links e informações sobre como fazer isso estão na descrição deste vídeo. E no final deste episódio, se essas informações forem úteis e interessantes para você, você poderá apoiar este episódio com sua doação ou qualquer outra forma de apoio. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pesci News, o link também está na descrição deste vídeo, então vamos começar. Então, hoje, Vladimir Putin realizou uma reunião sobre questões econômicas e pela primeira vez reconheceu publicamente que a dinâmica dos principais indicadores macroeconômicos da economia russa no início de 2026 se tornou negativa. A seguir vou citar o ditador careca Vladimir Putin. Antes de tudo, a dinâmica negativa dos principais indicadores macroeconômicos é baixa. Na verdade, para nós não há nada de inesperado aqui, mas as estatísticas confirmam isso. Em janeiro deste ano, o Produto Interno Bruto ficou 2,1% menor do que no ano passado. A produção industrial caiu quase 1%. É verdade que a extração de minerais aumentou em 0,5%. Isso foi antes mesmo do aumento dos preços dos recursos energéticos no mundo. Como resultado, Putin pediu ao governo da Federação Russa para devolver o país, cito, a trajetória de crescimento econômico sustentável, ao mesmo tempo sem permitir nem o aumento da inflação, nem a desestabilização do mercado de trabalho. No que diz respeito ao orçamento federal, que ao final de janeiro-fevereiro teve um déficit de 3,5 trilhões de rublos e enfrentou uma queda na receita total, Putin declarou que é necessário tomar decisões equilibradas e garantir a sustentabilidade de longo prazo do orçamento. Mas a citação mais engraçada, simplesmente ridícula, de Vladimir Putin dizia respeito às razões para essa queda da economia. E então, o que vocês acham que Putin disse? Por que a economia russa começou a cair? Por que a dinâmica da economia russa é negativa? Então, Vladimir Putin diz que a economia caiu porque em janeiro simplesmente houve menos dias úteis do que o normal. Isso não é uma piada, é uma citação do Putin. Vocês sabem, e os especialistas falam sobre isso, sobre o chamado fator do calendário em janeiro deste ano, já que este ano houve menos dias úteis do que no ano passado. Essa é uma desculpa bem engraçada. Vou responder que a queda do PIB dos russos em janeiro, sobre a qual o Rosstat já havia informado, foi a primeira para a Rússia desde 2023, porque no ano passado, de acordo com as estatísticas oficiais, o crescimento econômico do país desacelerou quase 5 vezes para 1% e ficou 2 vezes abaixo das previsões iniciais do governo. Das 28 principais indústrias da Rússia, 21 terminaram o ano anterior no negativo. A extração de minerais caiu 1,6%. Os metalúrgicos reduziram a produção em 2,1%. As fábricas de roupas e calçados reduziram em 3,5%. Pela primeira vez em 15 anos, a produção de alimentos caiu 0,5%. Interessante também é que para este ano, o ditador careca Vladimir Putin inicialmente previa um crescimento de mais de 2%. Depois reduziu a previsão para 1,3%, mas até isso acabou sendo otimista demais. No final, querem reduzir esse crescimento para 0,7%, mas como assim? Será que o aumento dos preços do petróleo não ajudou em nada a Putin? Ajudou, mas não de forma significativa. Desde o início do ano, a Rússia já deixou de receber mais de 300 bilhões de rublos. Segundo os economistas, todas as premissas estabelecidas no orçamento da Federação Russa estavam erradas. De acordo com a previsão do governo, com base na qual ele foi elaborado, o barril de petróleo Urals deveria custar em média $59 por barril este ano.
No entanto, em janeiro, para calcular os impostos sobre o petróleo e o gás, foi necessário considerar $41 e em fevereiro, $44,6 por barril. O rublo acabou ficando forte demais. O orçamento foi feito com base em 92 rublos por dólar, enquanto na prática a cotação era em média de 77 rublos. E para aumentar a arrecadação, o governo da Federação Russa mais uma vez aumentou os impostos, em particular revisou a alíquota do IVA. Enquanto isso, as despesas no início do ano cresciam além do planejado. Nos primeiros 2 meses, elas aumentaram quase 6% em comparação com o mesmo período do ano passado, embora de acordo com o plano do governo. O crescimento deveria ter sido de apenas 3%, e aqui vale ressaltar que a guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã se tornou um presente inesperado para as autoridades econômicas russas. Preços do petróleo subiram devido à ameaça de bloqueio do Estreito de Hormuz. Esse é um corredor marítimo estreito por onde os países do Golfo Pérsico exportam petróleo para o mercado mundial. Assim, o preço do barril Brent subiu de 70 para mais de 80. $10. O preço do barril do petróleo russo Urals se aproximou de $80. Alguns negócios chegaram a ser fechados por quase $100. Em março, as receitas russas com petróleo e gás ainda serão modestas, pois os impostos serão calculados com base no preço baixo de fevereiro. Em abril, se os preços permanecerem no nível atual até o final de março, o orçamento russo poderá receber cerca de 590 bilhões de rublos. O que vai acontecer? O máximo que pode sair dessa situação é a compensação das perdas dos 2 primeiros meses deste ano, ou seja, na melhor das hipóteses, com sorte, eles vão conseguir ficar no 0-0. Ao final, o Ministério das Finanças da Federação Russa anunciou cortes de gastos. Em particular, foi anunciado que todos os gastos do país serão reduzidos em 10%, embora existam setores que, é claro, não serão afetados. Os setores são defesa, segurança nacional e aplicação da lei. Em resumo, recursos para guerra e repressão serão mantidos enquanto demais áreas sofrerão cortes para a economia. Em primeiro lugar, vão cortar os chamados artigos de despesas econômicas. Isso inclui, por exemplo, vários projetos nacionais, investimentos em infraestrutura, construção de estradas, pontes, escolas, hospitais, creches e assim por diante. Tudo isso será reduzido. Em outras palavras, para manter os gastos militares inflados. Os russos simplesmente terão o desenvolvimento básico tirado deles. Mas foi exatamente isso que os russos buscaram, não é verdade? O mais importante é continuar a guerra. O principal é continuar mandando seus Ivans russos para morrerem na sagrada terra ucraniana. Isso é mais importante. E o fato de que os gastos vão cair, bem, não tem problema. Os russos apertaram os cintos e está tudo bem? Porque Vovka Putin mandou fazer assim. Aliás, vou contar uma piadinha para vocês, que na verdade é a realidade. Hoje eu vi isso. E fiquei simplesmente impressionado. Se vocês não sabem, agora lá na Sibéria Russa eles chegam, levam o gado, matam e dizem que, bem, é assim que tem que ser. E então tentaram de alguma forma explicar o que está acontecendo. E apareceu lá, uma tal de Kashevarova, que até mesmo entre esses propagandistas Z é considerada uma pessoa repugnante. Pois bem, ela é uma propagandista. Ela declarou. Mas por que isso? O que está acontecendo na Rússia? A economia desmorona, as vacas são levadas na Sibéria, o Telegram bloqueado, internet só por listas brancas, entre outros. E aí ela diz, cito, eu acredito que todas essas decisões antipopulares, leis que desestabilizam a situação no país, vêm de agentes de influência ocidentais, que estando no poder russo, as empurram como se fossem a única solução possível. Ou seja, fechar o Telegram, exterminar o gado, desligar a internet, destruir o sistema jurídico, aumentar os impostos, e os outros não conseguem se opor a eles, porque ou são corruptos ou são ignorantes e não têm força de espírito nem conhecimento nessas áreas. Ou seja, você entende qual é a lógica desses russos ignorantes que dizem que o nosso governo simplesmente está nos levando à pobreza, corta a internet, desliga o Telegram, tira nossas vacas e assim por diante? Não é o governo que faz isso, mas agentes de influência ocidentais infiltrados no governo. Eles fazem tudo isso e Vladimir Putin ainda não conseguiu lidar com eles, mas em breve ele conseguirá. Ou seja, é uma realidade paralela, mas é realmente assim.
Então, aqui é importante destacar um fator assustador. Até mesmo especialistas russos próximos ao Kremlin declararam que, atualmente, a economia da Rússia só pode crescer graças aos contratos estatais e ao combativismo. Empresas do complexo militar industrial, ou seja, a economia da Rússia acabou se tornando refém da guerra. Quando a guerra acabar, haverá o risco de um colapso total da economia. Por enquanto, o setor de defesa ainda sustenta um pouco a economia e o emprego dos russos. Aqui vou colocar reticências. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, lembre que você pode fazer isso por meio de doação, assinatura ou sendo patrocinador no YouTube. Todos os links e informações de como fazer isso estão na descrição deste vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.